Olá pessoal, bem-vindos a esta aula de Física. E hoje vamos falar sobre resistores. Resistores é um elemento de circuito, é um componente do circuito que tem a função de converter energia elétrica em energia térmica, calor. A função de um resistor num circuito elétrico é esquentar. Então ele vai transformar a energia elétrica em calor. Vamos dar exemplos de resistores aí. Forninho de assar bolo, chuveirinho quentinho, gostoso, né? Chuveiro elétrico, lógico, né? Churrasqueira elétrica, sanduicheira, o secador de cabelo, a prancha, o ferro de passar roupa. O micro-ondas não é resistor. Por quê, professor? Porque o micro-ondas ele não esquenta, ele só esquenta o alimento que está dentro dele, ok? Então o micro-ondas não é um resistor. Então qualquer aparelho que tenha a função de esquentar usando energia elétrica é chamado de resistores, ok? Tranquilo? Tá. Mas como que esse resistor esquenta? Beleza. Dentro do resistor tem uma coisinha chamada resistência. Por exemplo, no chuveiro, a maioria deles tem uma molinha lá dentro, né? Alguns têm uma chapa, né? Uma chapinha. O ferro de passar roupa, por exemplo, tem uma chapinha. O secador de cabelo tem uma molinha ali dentro. Esse elemento, essa molinha ou essa chapinha é chamado de resistência. No caso do forninho de assar bolo, tem um caninho que vai lá no fundo, né, faz um S lá no fundo, né, que fica vermelhinho quando você liga o forno. Pode observar isso aí. Isso é uma resistência. Como que essa resistência esquenta? Pela passagem da corrente elétrica. A corrente elétrica vai passar pela resistência e nessa passagem da corrente elétrica pela resistência, ela vai encontrar uma dificuldade para passar. É um caminho ruim para a corrente elétrica passar. E nessa passagem da corrente, os elétrons vão se chocar, ou íons, né, ou cátions, vão se chocar contra as partículas dessa resistência e nesse choque produz calor. Então a resistência elétrica esquenta pela passagem da corrente elétrica. Então é a corrente elétrica que vai fazer essa resistência esquentar. Então o chuveiro, por exemplo, quando você liga o chuveiro, a corrente elétrica vai passar nessa resistência, vai esquentar a resistência, a água vai encostar na resistência e transferir o calor da resistência para a água, esquentando a água. Você coloca o bolo lá no forninho, aquele caninho no fundo que é uma resistência, vai esquentar, vai transferir o calor para o bolo e vai assar o bolo. O secador de cabelo, quando você liga o secador, a corrente elétrica passa pela resistência, esquenta, e aí tem um ventiladorzinho, né, uma ventoinha, que vai lançar o ar dentro lá do secador, e aí transfere o calor da resistência para o ar, e aí secando o seu cabelo. Então quem vai esquentar dentro do resistor é a resistência. O símbolo de uma resistência no circuito é uma coisa assim, ó, uma molinha, né? O Rzinho significa o valor dessa resistência. Um detalhe importante. Quanto maior for o valor da resistência, mais dificuldade a corrente tem de passar. Ou seja, maior resistência, eu vou ter um fluxo menor de corrente passando por ali. Então ele vai esquentar menos. Quanto maior a resistência, então menos corrente vai passar e menos ele vai esquentar. Então se você tem uma resistência de valor baixo, vai passar muita corrente e ele então vai esquentar mais. Beleza? Tranquilo? Então tá. Resistor então é o aparelho, né? O chuveiro é um resistor. O forno é um resistor.
Resistência é aquela molinha ou aquela chapinha que está dentro do resistor por onde a corrente elétrica vai passar. Quando eu estou falando de corrente elétrica, gente, eu estou falando da amperagem, tá? Quantos amperes, tá? E aí, então, fazendo esse equipamento esquentar. Ok? Tranquilo? Até aí? Beleza, então. Bom, aí surgiu um camarada chamado Ampoule, em francês, e ele fez a primeira lei, que ele chamou de primeira lei de Ohm. Escreve assim, né? O-H-M. Ohm. Não é homem, tá, gente? Ohm. Beleza. Como que funciona essa lei do Ohm? Ele diz assim, ó. Quanto maior for a resistência, então, de um condutor, dessa molinha, por exemplo, menor corrente elétrica vai passar por ali. Por quê? Porque maior resistência significa maior dificuldade na passagem da corrente. Dificulta muito a passagem da corrente. Resiste muito a passagem da corrente. Por isso o nome resistência. Então, resistência alta significa corrente elétrica baixa. Bom, então eu posso dizer que a resistência é um controlador da corrente. Se eu preciso de um circuito com corrente alta, eu crio um circuito então com resistência baixa. Se eu preciso de um circuito com corrente elétrica baixa, eu crio um circuito com resistência alta. Porque os dois então são inversamente proporcionais. O resistor então, desculpe, a resistência então é um controlador da corrente. Mas não só a resistência. Tem um outro elemento que também controla a corrente no circuito, que é a DDP, ou também chamada de tensão, que nós já vimos isso em aulas passadas. A DDP, ou a tensão, ou comumente conhecido como voltagem, né, também controla a corrente elétrica. Só que nesse caso é diretamente proporcional. Se eu tenho uma tensão alta, eu vou ter então uma corrente elétrica alta. Se eu tenho uma tensão baixa, uma voltagem baixa, eu vou ter uma corrente elétrica baixa. Eu quero criar uma cerca elétrica para dar só um sustinho no ladrão, só uma corrente baixa para dar o choque nele. Inclusive o que dá choque é a corrente elétrica, tá? Então eu quero uma corrente elétrica baixa, só para dar um susto no ladrão. Então eu coloco uma tensão baixa. Não, eu quero agora uma cerca elétrica para matar logo o ladrão. Corrente alta, choque alto. Então eu crio uma cerca elétrica com uma tensão alta. Quanto maior tensão, maior a corrente que vai passar por ali. Então a tensão também é um controlador de corrente elétrica no circuito, só que diretamente proporcional. Quanto maior tensão, maior a corrente elétrica que vai passar por ali. Então, dois controladores de corrente elétrica no circuito: DDP, ou tensão, e resistência. A DDP controla a corrente diretamente e a resistência controla a corrente inversamente. Portanto, a fórmula está aqui, né? Corrente diretamente proporcional à tensão e corrente inversamente proporcional à resistência. Se eu multiplicar isso cruzado, então eu vou ter aqui, ó, U igual a R vezes I. Tensão, DDP, igual a resistência vezes a corrente elétrica. Essa, então, é a primeira lei de Ohm. Vamos às unidades de medida, isso é importante, ó. A resistência elétrica no sistema internacional, ela é medida em Ohm. Ohm. E o símbolo é o ômega maiúsculo, né? Essa ferradurazinha aí, ó. Então a ferradura é do Ohm, tá? Tensão, voltagem, é volts, né? Corrente elétrica é ampere, ou seja, amperagem, né? Então, resistência é Ohm, tensão é volts e corrente é ampere, ok? Então essas são as unidades de medida que você deve usar para essa formulazinha, para essa primeira lei de Ohm. Aí eu coloquei aqui um circuito, né? Eu tenho aqui uma resistência ligada numa fonte, ligada no gerador. O gerador tem um traço longo e um traço curto.
o polo positivo é o longo, o polo negativo é o curto, e aqui está a DDP do circuito, aqui está a tensão do circuito. Por causa dessa tensão, uma corrente elétrica vai sair do polo positivo, vai subir por aqui, né? O azulzinho é um condutor, é um fio. Essa corrente sobe por aqui, vira aqui, passa na resistência, faz ela esquentar e segue viagem. A corrente sai por aqui, desce por aqui e vem por aqui. Detalhe, a corrente elétrica que vai sair aqui, ó, e chegar na resistência é a mesma corrente elétrica que vai sair da resistência e chegar aqui. A corrente elétrica vai ser uma só no circuito todo, ok? Não perde intensidade quando ela passa pela resistência. Somente vai haver transformação de energia, conversão de energia elétrica em térmica. Mas não perde a corrente elétrica, não perde intensidade de corrente elétrica. Então, se sair 10 amperes por aqui, vai subir 10 amperes aqui, virar 10 amperes aqui, passar 10 amperes, converter energia elétrica em térmica, seguir viagem, 10 amperes, desce 10 amperes e chega 10 amperes por aqui. Ou seja, simplesmente converte energia sem haver perca da intensidade da corrente elétrica. Ok? Então isso aqui nos mostra um circuito elétrico simples, né? Onde eu tenho resistência e uma fonte, né? Um gerador aí para ligar essa resistência. Por exemplo, pode ser aí um secador, por exemplo, um ventilador não, um secador mesmo, melhor, ligado numa bateria, né? Ou um ferro de solda, também é um resistor, né? Ligado a uma bateria, ok? Então, resistência, uma fonte e a corrente elétrica circulando por aí. E aí eu posso aplicar a primeira lei de Ohm nesse circuito aqui. Tranquilo? Beleza? Um abraço, até a próxima.